Boa noite a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, para nós darmos início a esse culto, a esse momento que nós nos dispomos a nos reunir para buscar a presença do nosso Deus. O Evangelho de João, no capítulo 14, e no versículo 15, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Nós temos recebido o Espírito da verdade. O Espírito da verdade é o Espírito de Cristo que habita em nós. Por isso, Ele disse que Ele não nos deixaria só. Jesus se faz presente nas nossas vidas pelo Seu Espírito Santo, que em nós habita. Ele é o Consolador que Ele enviou da parte do Pai, para que nós pudéssemos dispor os nossos dias nessa vida, nesse tempo, de forma a agradar a Deus, uma forma a receber uma vida plena, que Ele também prometeu, mas também uma vida frutífera, que abençoe as pessoas em nossa volta. E hoje nós nos reunimos aqui, nós nos congregamos para conhecer mais as coisas de Deus, no momento em que ouvimos Sua palavra, a pregação da Sua palavra, mas muito mais para expressar gratidão, louvor e honra e adoração a Deus. E esse primeiro momento do culto é o momento de nós nos entregarmos e nos doarmos ao Senhor como uma oferta de amor, de gratidão ao nosso Deus. Por isso nós convidamos cada um dos irmãos, nesse momento, para se esvaziar realmente de si mesmo, para permitir que o Espírito de Deus que habita em nós possa fluir através dos nossos lábios, com uma adoração que é agradável a Deus, que Ele possa fluir com uma adoração do nosso coração, do profundo e do mais íntimo do nosso coração. E na medida em que nós o adoramos e o glorificamos por quem Ele é, pelo que Ele é, pelo que Ele fez e faz em nossas vidas, o próprio Espírito de Deus se manifesta em nosso meio. Ele se manifesta com sinais, com milagres, Ele se manifesta com transformação de vida, com poder, se manifesta com libertação, com cura, porque o Senhor está conosco. Ele jamais nos deixará. Essa foi a sua promessa. Amém, amados? Vamos fechar nossos olhos por um momento para orarmos ao Senhor nesse instante. Senhor, querido Deus e Pai, somos gratos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que Tu nos deste, Senhor. Oh Deus, e queremos Te dar toda a liberdade, Senhor, em nós, Espírito Santo, para que Tu venha fluir, Senhor Deus, nas nossas vidas. Não só nesse momento aqui, Senhor, em que nos reunimos e nos congregamos para Te adorar em comunhão com o corpo de Cristo, mas a nossa vida, Senhor, seja um louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. Possa glorificar a Ti, Senhor, em todo mundo. Querido Deus, recebe nessa noite, Senhor, a nossa adoração como igreja do Senhor, que se congrega aqui nesse lugar. Recebe nossas vidas, Senhor, na Tua presença. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor Deus. E clamamos: vem, Senhor Jesus, vem Tua presença, vem Tua graça, vem Tua glória, vem Teu poder, Senhor Deus, se derramar sobre a Tua igreja, Senhor, e manifestar a Tua presença no meio do Teu povo, Senhor. Porque queremos, Senhor Deus, contemplar a Tua face, ouvir a Tua voz, Senhor. Querido Espírito Santo, nos instrui e nos ensina, Senhor. E nós Te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Meus lábios sempre te
Nosso
Deus, onde flui o amor. Aleluia. Sim, Jesus. Glória a Nós Deus. amamos estar na tua presença. É tão bom, Jesus, que estamos em presença. Oh, Jesus, que nós não daríamos para tocar nas tuas vestes. Obrigado, Senhor, que tu queres nos encontrar conosco. Tu queres estar presente nesses lugares. Por isso nós invocamos o teu nome, Jesus. Dizemos, vem, Jesus. Vem neste lugar, Jesus. Nós amamos estar contigo, Jesus. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glória a Jesus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, Santo, tu és tão digno das nossas palavras. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Tu
Ser achado Deus possa nos abençoar nessa noite, tanto nós que estamos aqui, quanto os irmãos que estão em casa, como também as outras pessoas que talvez eu nem conheça, mas que através do Instagram vão poder ouvir essa palavra. E que Deus possa se fazer presente, né, nos trazer a paz e o ensino que nós precisamos nessa noite. Eu gostaria de ler com vocês, para começar, Malaquias 1, versículo 6. Fala assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Amém? Vamos orar para iniciar. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Pai. Eu te peço que Tu venha nos ensinar nessa noite, Senhor. Que Tu possa estar falando através da minha
presente aqui em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, que Tu venha nos ensinar, Senhor Deus. Tu venha falar através de mim, que o nosso espírito esteja aberto para aprender de Ti, Pai. Te peço que Teu nome seja glorificado nessa noite, Senhor. E que pessoas possam vir a conhecer o Teu nome e Te glorificar como Senhor, como Salvador, como diz nessa palavra. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Que o Teu nome seja glorificado para todo sempre. Amém. Então, irmãos, eu achei interessante quando o Roger falou que ele colocou um título, né, na ministração dele, eu também coloquei na minha, que é o conhecimento do Deus verdadeiro nos leva à plenitude de vida. Começando com esse versículo, aqui Deus mesmo está se colocando como nosso Pai e como nosso Senhor. E me veio assim à mente que para nós entendermos Deus como Pai e como Senhor, primeiro nós precisamos entender Ele como um Deus criador de todas as coisas. Para isso tem no livro de Gênesis, todo mundo já ouviu falar, mesmo que não tenha lido, até as pessoas que não são cristãs, tem esse conhecimento, né, do livro de Gênesis, onde fala que Deus criou todas as coisas. Então, desde Gênesis 1, mostra Deus criando a luz, a terra, as águas, todos os animais, mamíferos, répteis, insetos, todas as espécies de plantas, todas as coisas. Mostra Deus criando tudo. Quando chega em Gênesis 1:26, Deus fala de uma maneira especial. Fala assim em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele, e aí começa a falar sobre tudo aquilo que o homem poderia dominar sobre a face da terra. Deus deu o controle da terra, dos animais, ao homem. Fala no plural, façamos a nossa imagem, porque o nosso Deus é triuno. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. 3 pessoas numa só. E pode ser difícil para algumas pessoas entender como Deus é triuno, como pode ser 3 pessoas numa só. Como nós somos semelhança dele, nós também somos triunos. Nós somos carne, né? Essa carne que está aqui, que todo mundo vê que vai perecer, que vai morrer. Alma, que são todos os nossos sentimentos, emoções, conhecimentos, nossa personalidade, tudo aquilo que a gente aprende, né, durante a nossa vida. Essa é a nossa alma. E o Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito de vida, não o Espírito de Deus, o Espírito que Deus soprou em nós para que nós tivéssemos vida. Sem esse Espírito também não há vida. Então nós também somos triunos. E também, quando fala a imagem e semelhança de Deus, me veio também à mente que Deus fez o homem com uma inteligência, com uma capacidade, fez o homem muito criativo. A gente percebe isso vendo tudo que o homem conseguiu descobrir, inventar, criar, né? Desde fogo, eletricidade, né? Que gerou um monte de eletrodomésticos que nos ajudam no nosso dia a dia, carros, aviões, foguetes que vão para o espaço, né? Estudamos o DNA, cromossomos. Hoje já se fala em células-tronco que pode gerar outros órgãos. Então, o homem ele é muito criativo, ele é muito inteligente, e isso vem de Deus, porque nós fomos feitos à semelhança dele, e Deus é criativo, não é? Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, diferente dos outros animais. É claro que a gente percebe que, por causa do pecado que tão de perto, né, contamina o homem, muitas vezes a gente usa a nossa inteligência para o mal. O homem se tornou ganancioso, egoísta, né? Então acaba usando essa inteligência para as coisas ruins. Mas não tem como negar que nós somos a semelhança de Deus e que nós somos criativos e inteligentes. Então, para entender Deus como Criador, né? Como Criador de todas as coisas, eu estava fazendo esse estudo e eu me lembrei, eu acredito que foi no terceirão que a gente estava fazendo preparação para o vestibular. Meu professor chegou na sala e falou assim, que existiam 2 teorias a respeito da criação do mundo. Uma era o criacionismo. Aí ele falou assim, criacionismo, Deus criou todas as coisas, os animais, os homens, etc. Mas nós não vamos falar sobre ela. Nós vamos falar sobre a teoria da evolução. E aí tinha todo um estudo sobre a teoria da evolução, isso caía no vestibular, tinha que aprender. Eu não me lembro mais de nada do que ele explicou, né, a respeito disso, mas eu fui dar uma pesquisada na internet. Daí eu vi que a teoria da evolução, ela fala assim, que as espécies descendem de outras espécies similares, seus parentes.
que evoluíram com o decorrer do tempo, onde os mais fortes sobrevivem, e elas vão, por causa das dificuldades do meio e tal, elas vão evoluindo para se adaptar àquele meio. Hoje é uma teoria amplamente divulgada, aceita, tida por verdadeira pela maioria, eu acredito, dos homens, né? Então eu estava estudando e eu achei dois textos na internet que eu gostaria de ler, são bem pequenininhos, e que nos leva a pensar, a refletir, a raciocinar, tá? O que é verdadeiro? Então o texto fala assim, ó: há 160 anos, o naturalista britânico Charles Darwin publicava o livro A Origem das Espécies, em 1859, e mudava radicalmente a biologia com sua teoria da evolução. A explicação dele sobre a origem do ser humano representou uma verdadeira revolução. Uma vez que até meados do século XIX, isso eu achei muito interessante e importante, meados do século XIX está muito próximo de nós, né? 160 anos é muito pouco tempo comparado a toda a história da humanidade, quando Darwin criou isso. Então, até meados do século XIX, isso diz o texto, a maioria dos cientistas ocidentais compartilhava a ideia de que Deus tinha concebido todas as criaturas do planeta. Então, até o século XIX, os cientistas criam na Bíblia e na criação divina. Outro texto de outro estudo, não é o mesmo, eu li e falava assim: criacionismo é a teoria que considera que todos os seres vivos foram criados a partir da intervenção divina. Várias culturas e religiões seguem essa ideia. E até pouco tempo atrás, essa era uma ideia também aceita no meio científico. Então, nos leva a pensar, faz pouco tempo que essa ideia de teoria da evolução surgiu, né? O meio científico ele aceitava a criação divina. Por que mudou? E por que hoje é tão aceita? E por que aceitar que foi Deus que criou é algo religioso, não é científico, ou não tem base científica, ou não tem uma racionalidade nisso? Temos que entender essas coisas para poder entender que o nosso Deus é real, verdadeiro e criou todas as coisas. Aí eu fiquei pensando, né, nisso, na teoria da evolução versus o criacionismo. Então, Darwin, ele achava que algo veio de um parentesco e ele foi evoluindo até chegar em uma determinada forma. Então, o homem, ele veio daquele primata. Todos vocês aqui já estudaram, viam o desenho daquele homem arcadinho, daquele primata arcado, foi levantando de pouquinho em pouquinho até virar um ser humano, certo? Mas Darwin não explica quem fez aquele primata. Ele não fala de onde foi feito. Outra coisa, outro exemplo que eu vi também vi na internet, a girafa. Ela queria comer as folhas altas, ela começou a se esforçar, esticar o pescoço, até que ela conseguiu ficar de pescoço comprido e comer as folhas da árvore. Mas eu fiquei pensando, ela mora no mesmo lugar que a zebra? Por que ela não aprendeu a comer o que a zebra comia? Não era mais fácil do que ela ter que esticar? Imagina o esforço de ter que esticar o teu pescoço. Isso é o que Darwin fala, né? O cachorro pode ter descendido do lobo, tá, mas quem criou o lobo? Quem criou lá primeiramente? Outra coisa, se os animais têm essa capacidade tão grande de evoluir e de se fortalecer, de se transformar, né, para conseguir se manter, por que os tantos animais já foram extintos, né? Por que hoje a gente vê na Amazônia os animais sofrendo, a onça pintada, a gente vê na África os leões, todos estão morrendo, o homem está destruindo a natureza, e eles não estão sofrendo nenhum tipo de evolução para conseguir se manter vivo. Eles não têm essa capacidade. Aí alguém fala, eu já vi dizer, ah não, mas a evolução foi naquele determinado tempo passado. Por quê? Quem deu essa ordem? Como pode? Ah, então eu só podia evoluir até aquele tempo. Quem colocou essa ordem só poderia evoluir até lá? Por quê? Uma coisa evoluiu, ela vai evoluir sempre? Não é verdade? Vocês estão me acompanhando? Uhum. Então, o que eu queria trazer é isso, a gente pensar, raciocinar e pensar que essas teorias são bobagens. Elas não têm fundamento, elas não têm lógica. Deus nos deu raciocínio, nos deu inteligência para que a gente entenda as coisas. Isso não tem uma razão. Não tem. Aí eu li também assim, que Darwin, então, ele pegou uma outra teoria que já existia, ele cogitou a ideia de que havia aquele lago, né, que tinha umas bactérias, uns seres unicelulares. Então, aquelas bactérias estavam lá num lugar inóspito, eu li assim, que não tinha
não tinha oxigênio, a bactéria, aquele ser unicelular estava lá. E de repente ele resolveu se mudar, se modificar. Não, eu vou me transformar em alguma coisa. E daí daquela transformação daquele ser unicelular, foi gerando todos os animais. Começou com um, depois com outro, aquela bactéria foi se transformando. Como? Aí a gente esquece que não são todas as coisas que foram criadas. Há uma ordem em tudo. Há uma ordem nos animais, há uma ordem na natureza. Nós podemos pensar a ordem do dia e da noite, das estações do ano. Não é verdade? Tudo há uma ordem. Do ciclo das águas, cai a chuva, entra na terra, ela é filtrada até chegar puríssima no seio, né? Nos lençóis freáticos. Os animais que não se misturam. Se a gente fizer imaginário, eu gosto de ver documentários de animais. Então lá na África tá os leões no seu cantinho, tá girafa, zebra, elefantes, cada um com a sua tribo, ninguém se mistura, não há bagunça. Se tivesse vindo de um ser unicelular e racional, como seria dada essa ordem para a natureza tão perfeita, tão correta? Plantas, você pode plantar limão, laranja, carambola, ameixa. Elas podem até ficar mais azedinhas por causa do limão, por causa das abelhas, dos insetos, mas vai sempre nascer limão, vai sempre nascer laranja, mesmo que elas estejam próximas, não há bagunça na natureza. Me veio também uma imagem de um sítio, tem galinha, pato, marreco, ganso, peru, estão todos lá misturados, juntos no mesmo lugar, eles não se misturam. Quem deu essa ordem? Foi aquela bactéria? Então a gente poderia dizer que aquela bactéria é Deus? Mas não é, a gente sabe que não tem condição. Como que o ser, hoje, com a capacidade intelectual que o homem tem, todo o estudo que ele fez, se fosse possível fazer surgir algo de uma bactéria, surgir um animal diferente, o homem conseguiria. De um ser unicelular, conseguiria. Porque ele já consegue muita coisa, não é? Ou transformar um primata num ser humano, ele conseguiria. Já conseguiu até clonar uma ovelha, não é verdade? Então, não chegamos no ponto que Deus existe, não tem outra teoria. São duas teorias. Criacionismo e teoria da evolução. Em 5 minutos, eu descarto a teoria da evolução, nós só podemos ficar com a teoria que Deus criou todas as coisas. Isso que eu poderia ficar meses aqui falando de animais, de plantas, de natureza, de composições químicas da natureza, de coisas que acontecem, poderia ficar meses. Por que eu estou batendo forte nessa tecla? Há um versículo muito, muito importante que está em Romanos, Romanos 1:19. Romanos 1:19 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, 19, né? Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que está falando aqui para o homem? Do que Deus se pode conhecer se manifesta em nós mesmos. Porque as coisas invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, a sua glória, a sua majestade, tudo de Deus se manifesta pelas coisas que estão criadas, se entendem pelas coisas que estão criadas. Deus fez tanta beleza, tantos animais, flores, natureza linda, para que o homem pudesse entender e ver Deus nessas coisas. Mas o homem rejeita isso. A criação principal ali, o que ele fez com carinho, com amor, e falou para dominar sobre todas as coisas, e fez semelhante a ele, essa criação rejeita a Deus. A gente vê de manhã os passarinhos cantando lindamente, 5 horas da manhã eles estão louvando a Deus, no final da tarde eles cantam diferente, eles estão louvando a Deus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, estavam as pessoas clamando, alguém se irritou e falou, pede a eles que se calem. Ele falou, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Não é? Então a natureza, ela louva a Deus, sim. Mas o homem, não. E aqui é um versículo muito sério. Então, se a gente chegar diante de Deus, digamos, eu acho que quando todo ser humano vai chegar diante de Deus, a Bíblia fala. Então, se nós chegássemos com toda a nossa petulância, arrogância, inteligência e falasse, Deus, eu não acredito em você,
Por que você nunca se manifestou para mim? Você nunca apareceu para mim? Você nunca falou comigo? Deus poderia dizer, mas e todas as coisas que eu criei? Você achou que aquilo veio de onde? Está aqui, está na Bíblia, está na palavra dele. Nós não temos desculpa. Está falando aqui para que nós, seres humanos, fiquemos inexcusáveis. Amém? Amém. Então a natureza prova, né, o poder e a divindade de Deus e a existência dele. Eu fico pensando assim, ó, se pouquíssimo tempo eu falei, né? Pouquíssimo tempo, acho que eu falei rápido demais, né? Eu fico nervosa falando rápido demais. Mas se nesse pouco tempo eu conseguir gerar uma certa dúvida, né? Principalmente talvez em quem esteja vendo pela internet, que talvez nunca ouviu essa palavra ou vai ouvir ainda pela internet, uma dúvida de que Deus possa realmente existir, 0,01% de chance de dúvida. Será que Deus existe? Eu faço um desafio. Se chegue a Deus e pergunte: Deus, tu existe? Tudo isso que a Tânia está falando ali pode ser real? Se manifesta na minha vida? Fala comigo, me mostra isso tudo. Eu tenho certeza que Deus não vai abandonar. Ele só precisa de um passo nosso. E não faz mal tu ter dúvidas, tu ter receios, perguntas. Deus é Pai, Ele nos ama como Pai. Se você chegar diante de Deus, eu não tenho essa fé, eu tenho dificuldade em crer, se manifesta para mim, me mostra, eu preciso saber mais, eu preciso ouvir de Ti. Se você for diante de Deus com o coração quebrantado, arrependido, sabendo que você é falho, é pecador, buscando a Deus, Ele vai se fazer presente, Ele vai falar contigo. Amém? Outra coisa que nos faz crer na existência de Deus é a necessidade que o ser humano tem de adorar alguma coisa. Todo ser humano tem essa necessidade dentro de si. Os judeus sempre falam que se você, às vezes, descobre uma tribo afastada na África, na Amazônia, se chegar lá, eles vão ter um altar, eles vão ter um Deus. Eles também são seres humanos, é claro, e eles têm a necessidade de adorar algo. Eles não foram ainda ensinados, não chegou a Bíblia, não chegou a palavra, mas eles têm a necessidade de adorar algo. Então, o homem, o que acontece? Ele vai adorar o que ele achar interessante. Ele vai adorar o sol, a lua, imagens criadas por ele mesmo. Ele vai criar um boneco de metal, de barro, de madeira. Ele vai adorar aquele animal, aquele boneco que ele criou. Hoje em dia está muito comum você buscar Deus dentro de si mesmo. Então, eu vou meditar, eu vou ter um contato com o meu Deus interior, e esse Deus interior vai mudar a minha vida, o que é totalmente falho e errado. Por quê? Se o homem for buscar adorar o sol, a lua, a natureza, são todos seres criados que estão sofrendo. Assim, sol e lua estão lá, não vão fazer nada por ninguém. Né? Natureza, se a natureza fosse Deus, como muitos creem, ela não ia se permitir ser destruída e sofrer tanto como está acontecendo. Não tem condição. Imagens criadas, não precisa nem falar. Com relação a imagens criadas, tem até aqui embaixo em Romanos, no 23 fala assim, a partir do 22, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, falando dos homens, né, que criaram um monte de teorias enganosas, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de Deus corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, o homem mudou a glória do Deus incorruptível em imagens. E é muito fácil você adorar uma imagem, você criar algo, aquela imagem não vai te corrigir, não vai mudar o teu caminho, não vai te transformar, vai te dizer sim para tudo que você quer. Tem um exemplo da tribo de Israel, né? Quando Moisés foi para um monte, ficou 40 dias orando e jejuando, e Deus deu todas as leis para Moisés, que era o pacto de Deus com aquele povo. O povo se cansou e falou: o que aconteceu com esse Moisés que sumiu? Faz um Deus para nós, faz um bezerro de ouro para que nós possamos adorar. Muito fácil. Está lá o bezerro vai dizer o que eles querem, não vai fazer, não vai falar, não vai corrigir. Moisés estava descendo uma série de legislação para que eles seguissem um caminho reto, justo, onde eles deveriam amar a Deus por todas as coisas,
básico, né, da lei, amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todo o resto da lei era um complemento disso. Quem quer fazer isso? Quem quer amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? É muito mais fácil tu ter um desejo, adorar aquele desejo e viver a tua vida do jeito que você quiser. Não é verdade? Então, isso são as imagens que os homens constroem. E você buscar Deus dentro de si mesmo. O homem contaminado pelo pecado, buscando a Deus dentro de si mesmo, ele só vai achar egoísmo, arrogância, egocentrismo. É o que diz em Mateus 15:19. Porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. O coração do homem sem Deus, ele está corrompido pelo pecado. Então, ainda que eu leve uma vida justa, íntegra, que eu não faça mal a ninguém, que eu trabalhe, que eu cuide da minha família, eu não tenho Deus, eu não tenho a salvação, a graça de salvação através de Jesus, eu estou perdida. Por quê? Porque eu vou viver a minha vida de forma egoísta, mesmo que eu não perceba. Eu vou olhar para as minhas próprias coisas, para as minhas próprias necessidades. Eu não vou estar glorificando a Deus acima de todas as coisas, não. Eu vou estar até o momento que aquilo seja cômodo para mim. Se Deus falar algo que não seja bom para mim, eu já não vou querer, digamos, né? Um Deus hipotético. O homem sem Deus está perdido. Agora, quando o homem se volta para Deus, aí tudo muda. Todas as coisas mudam. Então, o que eu pensei também, há muitas pessoas que colocam empecilhos para a salvação. Muitas, muitas. Alguns falam assim, não, eu faço tudo direitinho, eu trabalho honestamente, eu sou bom, eu não preciso de Jesus. É um erro, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, todos se extraviaram. Ninguém pode se salvar por si só. E a salvação também não é por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça de Jesus para toda a humanidade. Deus colocou todos debaixo do pecado igualmente, não existe pecadão nem pecadinho. Todos estão iguais e todos precisam da graça de Jesus. Alguém pode pensar assim também, não, o meu pecado é muito grande, eu não posso ir para Jesus porque Ele nunca vai me perdoar. Também é um engano. Jesus perdoa. Está em 1 João, está escrito assim, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel para perdoar e para purificar. Então pode ser o pior dos pecadores, pode ser o maior homicida, pode ser a pessoa que fez as piores coisas. Se ela se voltar para Deus, a chance de perdão na vida dela. E mudança de vida e purificação. E tem pessoas que falam também, não, eu quero aproveitar a vida primeiro, né? Tem tanta festa, eu sou tão novo, eu não vou para a igreja, lá vão falar que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, que também é um engano. A Bíblia também fala disso, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ninguém sabe o tempo de vida que tem. Seria fácil se a gente, eu vou viver até 70 anos, então até 69 e meio eu vou aproveitar a vida. Vou viver como eu quero, como eu quero. Com 69 anos e meio eu começo a buscar Deus, me arrependo. Não é assim, porque Deus conhece o coração. A nossa busca tem que ser diária, né? E se as coisas materiais dessa vida, elas nos trouxessem felicidade, paz, né? Quantas vezes vem notícias assim na TV de atrizes, atores, cantores, né? Que estão com depressão, que entraram para drogas, álcool, porque não alcançaram a felicidade. Humanamente, a gente pensa que eles têm tudo. Eles já são bonitos, eles têm fama, eles têm dinheiro, eles têm família, muitas vezes. Por que eles estão sofrendo? Porque eles têm aquele vazio espiritual que eles não conseguiram encontrar Deus ainda. Só Deus vai trazer essa paz que o homem necessita. Amém. No seu interior. Amém? Então, como eu falei, né, se o homem se voltar para o Deus verdadeiro, aí sim acontece uma grande mudança na sua vida. Gostaria que vocês abrissem comigo João 14, eu já ler um pedacinho aqui. Então, João 14, 23 fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe:
Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Falando de novo no plural. Então, se alguém ama a Jesus, reconhece ele como o seu Salvador, que pagou o preço pelo seu pecado, se arrepende, né, dos seus pecados, ele guarda a palavra de Deus. Que palavra? É isso aqui. Então, temos que conhecer a palavra de Deus, o que ele ensina. E então Jesus e meu Pai o amará e viremos para ele. E aí então Jesus se faz morar dentro do coração do homem. E dentro do coração do homem ele começa a ensinar, a mostrar o caminho, mostrar a direção, mostrar para onde devemos andar, nos corrigir. Muitas vezes é doído, tem coisas que a gente não quer mudar, só que no final a gente sempre percebe que é bom, que aquela mudança foi boa para a nossa vida, trouxe paz, trouxe consolo. E enquanto estivermos vivos, eu acredito que Deus vai estar sempre mudando, nos corrigindo, porque nós vamos estar sempre falhando, nos arrependendo. Ninguém aqui é o santo, o supremo. Nós podemos errar sim, mas o que vai diferenciar a nossa vida é o arrependimento. E mais embaixo, no 26, fala assim, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho vos dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, Jesus nos deu a paz, né? Naquele momento ele falando ali, ele deixo-vos a paz, e nos disse que o Consolador, ele ia nos ensinar e nos fazer lembrar. Aí não precisa mais de um homem, nem de um homem estar ensinando, não, porque o próprio Espírito Santo, ele vai confirmar aquelas palavras no teu coração. Para como que se chega a esse ponto? Você dá o primeiro passo a Deus. Você dá o passo. Ele está de braços abertos para te abençoar. Você dá esse passo. Ama a Jesus, ama a Deus, reconhece Ele como verdadeiro, e o Espírito Santo começa a te ensinar coisas. Começa a falar, muitas vezes, audivelmente no teu ouvido. Eu já falei para algumas pessoas que Deus fala, eles, como Deus fala? Como Deus fala? Eu nunca ouvi. Você pode ouvir, depende de cada pessoa buscar, depende da sua busca, depende da fé. Aí a fé individual, eu não posso crer por ninguém, por mais que eu ame alguma pessoa, eu não posso crer por aquela pessoa. É ela que tem que buscar. Amém? Então a palavra também fala assim, ó, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então tem que ter essa busca, tem que ser de todo o coração, tem que estar persistente, tem que estar buscando, tem que estar querendo, nós devemos dar o primeiro passo para nos achegarmos a Deus. E eu faço esse desafio, quem está ouvindo pela internet, fale com Deus, busque a Deus, Ele vai se fazer presente na tua vida. Eu tenho 2 exemplos que eu nem vou ler, eu vou só citar. 2 exemplos, porque eu acho que quando a gente fala de exemplo, fica mais fácil de gravar, né? No nosso dia a dia. Muito do que eu falei aqui pode até ser esquecido, mas um exemplo as pessoas podem gravar e fixar. Um é de Samuel, o profeta Samuel, está lá no início da Bíblia, no livro de Samuel, conta a história dele. Então, a mãe dele, Ana, ela queria muito ter um filho, muito. Ela desejava tanto ter um filho, era o sonho da vida dela, era tudo que ela mais queria, era tudo que ela pedia para Deus, ela sofria. Na época era uma honra uma mulher ter um filho, engravidar e dar um nome para o seu marido. E ela queria demais isso, porque ela estava disposta a abrir mão desse filho para Deus, se Deus permitisse que ela engravidasse. Ela era estéril, então ela orou muito a Deus e Deus deu Samuel para ela. Aí, depois de desmamar, ela cumpriu o trato que ela fez com Deus, que também ela poderia, como muitas vezes acontece, não, eu ia engravidar de qualquer forma, ela poderia fazer de conta que aquilo não era nada e ficar com o filho. Não, ela cumpriu o trato. E mesmo que antigamente as relações fossem um pouco mais frias, as familiares, não deve ter sido fácil para ela entregar o seu bebê logo depois de desmamado. Talvez ele poderia ter 2, 3, 4, 5 anos, não sei quanto tempo uma criança mamava. Chegar e entregar lá para o sacerdote e deixar lá e ir embora. E ela ia uma vez por ano só visitar a criança. E Samuel cresceu na casa de Eli, o sacerdote, no templo. A Bíblia não fala se ele cresceu bem, se ele foi feliz, se ele foi bem tratado por Samuel, por Eli, se ele foi maltratado, se ele foi criado como um filho, se ele foi criado como um servo, se
o Eli tinha filhos, se os filhos cometiam bullying com ele ou se eram bons para ele, não fala nada disso. Porque não importa. Porque não importa se ele viveu muito bem ou muito mal, o caráter dele não mudou, ele se manteve fiel a Deus. Então, quando ele era jovenzinho, fala mancebo, que ele devia ter uns 16, 15, 17 anos, alguma coisa assim, ele estava deitado e ele ouviu uma voz chamando Samuel, Samuel. Ele correu até ele. Ele falou que não estava chamando ele. Voltou a deitar, voltou a ouvir. 3 vezes ele ouviu chamarem ele. 3 vezes ele ouviu chamarem ele. Foi até Eli. Na 3ª vez, o Eli se tocou e falou: se você ouvir de novo, fala, Senhor, teu servo ouve. Era Deus querendo falar com Samuel. Aí, lá no versículo lá onde conta essa história, fala que porque Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque não tinha sido manifestada a palavra do Senhor, então ele não conhecia. Mas o que tinha de diferente nele? Ele estava num meio ali que estava bastante corrompido. A Bíblia fala que os filhos de Eli, eles eram muito errados, eles cometiam pecados e eles faziam a tribo lá de Israel, né, a nação de Israel, pecar, e eram pecados horríveis, tanto que Deus trouxe um juízo terrível sobre a vida e a casa de Eli, e ele não se corrompeu. Ele poderia pensar, ele poderia ter sido rebelde, não poderia? Ah, minha mãe me deixou aqui para morar com esse homem que eu nem conheço, eu não tive amor, eu não tive carinho de mãe, de pai, eu não conheço meus irmãos. Os filhos de Eli todos pecam, ele é o sacerdote, por que eu não vou errar? Por que eu não vou levar minha vida de qualquer forma? A gente não dá desculpa para os nossos erros muitas vezes? Nós damos. Então Samuel poderia também dar todas as desculpas, mas ele não se corrompeu, ele se manteve firme naquilo que ele já tinha aprendido da mãe dele, naquilo que Deus talvez estava falando com ele. Por que eu usei ele como exemplo? Porque ele se manteve íntegro e ele, de alguma forma, no coraçãozinho dele, mesmo sem conhecer a Deus, ele queria conhecer. Porque se não fosse assim, Deus não faria com ele. Ele queria. De alguma forma ele falava com Deus, ele falava: Deus, eu estou aqui no meio desse povo, esses meninos fazem tudo que é coisa errada, eles deveriam se revoltar com aquilo de alguma forma. Deus conhecia, ele estava numa busca por Deus. Por quê? Porque a palavra fala que a gente se achega a Deus e ele se achega a nós. Então Samuel deu o primeiro passo, mas isso é de certeza. E como Deus falou com Samuel, Deus é o mesmo hoje. Ele pode falar com qualquer um de nós, basta a gente chegar até ele. Outro exemplo que eu achei bastante interessante é Paulo. A história de Paulo, né, da conversão dele, está em Atos 9. Então, Paulo mesmo dá a declaração de quem ele era. Ele era. Né? Ele era um fariseu, ele era um homem culto, um homem inteligente, ele era um líder, né? Ele era um cidadão romano e ele era judeu. Ele era criado em toda a lei e ele seguia fielmente aquela lei. Ele mesmo fala isso. Então eu fico pensando, Paulo devia ser aquele tipo de pessoa que quando entrasse num recinto as pessoas respeitavam e honravam na hora. Por ele ser líder, pela postura dele, pelo caráter, por ser uma autoridade. Com certeza ele era um homem que ele era honrado aonde quer que ele andasse. E ele achava que ele estava fazendo as coisas certas, perseguindo os cristãos. Eu gostaria, né, que lessem em casa, podem ler Atos 9, ver toda a história ali. Né, o cristão, uma pessoa que quer se chegar a Deus, ele tem que ser curioso, ele tem que buscar, ele tem que ver se aquilo que eu estou falando é realmente assim. Né? Busquem em casa. Então, Paulo estava indo no caminho de Damasco para prender cristãos para matar e tal. E ele viu uma luz muito forte, ficou cego, caiu em terra e ouviu uma voz: Saulo, Saulo. Aí ele falou: quem é, Senhor? Eu sou Cristo, né? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? E disse uma frase assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso é difícil para a gente entender, essa frase, mas o que eu entendi, que essa frase ela quer dizer assim: é difícil para você ficar dando murro em ponta de faca. Podemos trazer para esse termo nosso, né, aqui do Brasil. É difícil para você ficar dando murro em ponta de faca. Por que Jesus se fez presente ali na vida de Saulo naquele momento? Já com certeza também
já devia estar essa luta interna dentro de Saulo, né, que depois foi mudado o nome para Paulo. Ele já devia estar pensando toda aquela religiosidade, tudo aquilo que eu aprendi dos meus pais, dos sacerdotes, das pessoas que me ensinaram. Ele começou a ver diferença na vida dos cristãos, né? E ele começou a ter essa luta interna. Ele estava buscando, ele estava, como vou dizer, num conflito, né? O que é a verdade? Onde está Deus? Deus está em toda aquela religiosidade que eu aprendi? Ou está nesse novo caminho que está sendo ensinado agora? Só pode ser, porque se não fosse assim, Jesus não se faria presente na vida dele. Ele deu um passo também. E aí Deus transformou a vida dele grandemente. Como ele era um homem culto, sábio e um cidadão romano, ele foi usado para falar para reis, né? Reis, imperadores, governadores e tal. Ele falou com todas as pessoas porque ele tinha essa capacidade e foi muito usado. Se tudo isso aconteceu, né, com essas duas pessoas, e existem milhares de outros exemplos na Bíblia, de pessoas que foram transformadas, que se achegaram a Deus. Até acho que foi na pregação do Jurildo passada, em alguma que eu ouvi aqui. Eu também não entendia por que quando Jesus estava aqui, ele chamava, ele passava, tinha alguém pescando, tipo João, né? Pedro também era pescador, né? Vem e me segue. E eles largavam tudo e seguiam. E eu pensei assim, mas que loucura seguir uma pessoa que eles não conheciam. Mas aí até o Jurildo explicou, ele já esteve na casa de Pedro, curou Pedro, eles conheciam, eles já estavam buscando também. Eles já tinham ouvido falar, eles conheciam as profecias. Se os judeus olhassem as profecias do Velho Testamento, falava tudo sobre Jesus. Falava que Jesus nasceria em Belém, falava que seria filho de Davi, falava tudo, falava que ele sofreria, mesmo naquele sofrimento dele diante do Calvário, que está em Isaías, escrito 700 anos antes de Jesus, estava tudo ali. Então as pessoas que conheciam o Antigo Testamento, liam a lei, e quando viram aquilo se cumprindo, eles tinham sim chance de ouvir a Deus. A mesma coisa hoje. Eu estou aqui lendo, falando, né, do criacionismo, falando de Gênesis. Está tudo escrito, está tudo diante de nós, é só querer buscar. E quando a gente vai em direção a Deus, ele se faz presente na nossa vida. Em Isaías 59:1 fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então Deus está com os braços abertos para salvar, o ouvido atento para nos ouvir, disposto a falar conosco, disposto a ter um relacionamento. Né? Em Lucas 11:9 fala assim: pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Isso fala de persistência, isso fala de busca, isso fala de entrega de nós homens para com Deus. Né? Eu estava fazendo esse estudo, também me veio à mente, assim, muitas vezes nós somos com Deus, as pessoas que já acreditam em Deus, né? Claro que não acredita ainda não tem isso, mas muitas vezes nós acreditamos em Deus e nós somos como um filho que chega em casa, vai direto para o quarto, fica lá no quarto, quando está na hora de comer, a mãe chama, ele vai lá e pega um prato de comida e vai comer no quarto. A vida dele é essa, ele não tem comunhão com o Pai. Muitas vezes o crente não é assim. Deu um problema de saúde, meu Deus, me ajuda, eu vou morrer, me cura, me cura. Aí tal, vai no médico, o médico dá um remédio, não, o remédio foi bom, eu estou curado. E Deus se esquece até o próximo problema, até a próxima doença, próxima dificuldade. Não é isso que Deus quer. Deus nos fez para sermos família dele. Por isso que fala, né, já estou encerrando um pouquinho cedo até, em Malaquias, né? O filho honra o pai, o servo é seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Onde está a nossa comunhão com Deus? Onde está o nosso louvor? Se ele é o nosso pai, onde está a nossa comunhão com ele, né? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Se ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o caminho, ele que nos ensina, ele que nos corrige, onde é que está o nosso temor? Amém? Essa palavra que eu quis trazer para vocês refletirem, para nós refletirmos, e eu aprendi bastante com ela.
Eu sei que às vezes eu fico muito nervosa, daí é difícil passar, mas eu espero que tenha sido compreensível. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos e também as pessoas que vão ouvir pela internet, deem uma chance para Deus. Amém? Amém. Amém.